Vamos então ao primeiro exercício de PWM dessa lista de canais CCP, captura, comparação e PWM. Até agora nós tivemos 3 exercícios no modo Input Category e mais 4 no modo Output Compare. E esse é o primeiro da lista sobre PWM, para nós terminarmos então a lista dos canais CCP. Esse exercício, o primeiro deles, o primeiro dos 3, ele pede que nós controlemos o brilho do LED pelo terminal serial. Então a gente precisa controlar o nível de intensidade do LED pela porta serial através de 7 níveis. São eles de 0 a 6. Eu incluí mais um nível, na verdade seriam 6 níveis de 0 a 5, porém eu incluí mais um nível que seria o nível desligado. Então nós começamos em 0, desligado, até um nível 6, que é totalmente com luminosidade total, né? Com 100% de dead cycle. Vamos às configurações então. Aqui a configuração é bem mais simples do que as anteriores. Eu só configurei um timer, que foi o timer 2, onde eu gerei o PWM, né? Então a minha geração de PWM ela foi ativada no canal 1, LED da placa, para a gente ver a luminosidade. E aqui eu coloquei um prescaler de 100 e um RR de 3000, que vai dar uns 280 Hz ali, uma frequência que eu considerei relativamente boa, né? Porque nós não deveremos ver, nós não seremos capazes a olho nu de ver o LED piscar, porque ele vai parecer que está sempre em nível ativo, então a gente vai poder observar a luminosidade dele diminuindo e aumentando conforme o dead cycle varia, aumenta ou diminui. E aqui eu botei no PWM Mode 1 e comecei um pulso em 0. Na verdade, o pulso que eu coloquei foi o valor 0, que seria o valor onde não haveria nenhum dead cycle, né? Estaria totalmente desligado, que é a primeira opção, que é o nível 0 que a gente vai colocar pela serial. Então eu ativei, conforme a gente for colocando os outros níveis pela serial, a gente vai trocando aí lá no código os valores do pulso aqui de comparação para ir variando o dead cycle. Outra coisa importante é que eu tive que ativar o terminal serial, né? Na verdade ele já é ativado automaticamente, PA2 e PA3, mas eu apenas configurei com interrupção. Então, em vez de ficar verificando o tempo todo se ele está recebendo o dado, eu ativei uma interrupção. Então, toda vez que ele receber um dado, ele chama a interrupção e essa interrupção é tratada. Bom, então vamos aos códigos. Vamos ao código. Então, aqui eu incluí 2 bibliotecas, string e stdio. Bibliotecas padrões. A mesma coisa aqui, um define do tamanho buffer serial e o timeout de transmissão. Aqui eu criei 2 variáveis de 8 bits, o dado, que vai ser o dado que eu vou armazenar, o que eu estiver escrevendo na variável no terminal serial. É onde eu vou armazenar a variável que eu vou armazenar o que eu estiver mandando pela serial, de 0 a 6, os níveis lógicos, né? Os níveis numéricos aí da minha intensidade do LED, e aqui a variável mensagem que nós já conhecemos. E aqui eu inicializei a geração do sinal PWM, aqui coloquei um cabeçalho, controle do brilho LED pela serial, transmiti pela serial, e aqui eu ativei o modo de recebimento pela serial com interrupção. Ele vai receber um dado, vai armazenar na variável dado, e de tamanho 1, né? Porque na verdade vão ser de 0 a 6, são valores numéricos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então o tamanho é 1. E aqui é onde tudo acontece. Aqui a gente tem a minha função que trata a interrupção. Então, chamada a interrupção do RX da serial. Então, houve um recebimento, ele ouve no canal de recebimento da serial. Se eu enviar alguma coisa, ele vai receber esse valor e ele vai armazenar na variável dado. E aqui é o nosso switch. Conforme os valores que eu colocar na serial, ele vai trocando o dead cycle. Então, primeiramente, o caso 0, que é se eu colocar o número 0, ele vai imprimir um nível de intensidade, um nível 0, que eu enviei, que é o valor de dado, e a intensidade, que na verdade é 0%, em porcentagem. O dead cycle é 0%, nenhum tempo ativo. Vai transmitir o valor, ele vai para eu poder imprimir e ver o que eu estou escrevendo, e ver o que eu estou fazendo na serial, e aqui ele vai trocar o valor do CCR. O valor de CCR nesse caso é 0, ou seja, não há dead cycle nenhum
não há nenhuma borda de subida, digamos, no meu PWM. No caso 1, quando digitar 1, meu printf ele vai imprimir um nível de intensidade de 16%, vai transmitir e aí nós vamos setar o valor de pulse em 500. Nós vamos ter um dead cycle de 16% com o valor 500 no pulse. No caso 2, 33% de dead cycle, um valor de 1000 ali no pulse. No caso 3, valor de 1500, aí vamos ter um ciclo de trabalho de 50%. No caso 4, de 66%, colocando um valor de 2000 no pulse. No 5, 83%, 2500. E aí no 6 é o último caso, ainda é 100% de ciclo ativo, não há nenhum ciclo inativo. Aí o valor é o máximo, o valor de RR, que é o 3000. Certo? Como está no modo 1, quer dizer que no caso eu nunca vou baixar, né? Então no modo 1 quer dizer que ele já inicia em nível lógico alto. E como está em 3000 quer dizer que ele nunca vai ter uma borda de descida, vai ficar sempre em nível lógico alto. E aqui como está em 0 ele nunca vai chegar a ter uma borda de subida. Então por isso essas configurações. E outra coisa importante é dizer aqui, ó, que toda vez que eu recebo uma coisa pela serial, um valor pela serial, um dado pela serial, ele vai imprimir, só que para eu indicar que ele tem que ficar esperando receber um próximo dado, eu tenho que de novo repetir essa função aqui. Então, digamos que ele entra pela primeira vez, imprima esse primeiro caso aqui, e aí para eu indicar para ele que ele tem que ficar esperando para o próximo dado, eu tenho que repetir essa mesma função aqui. Porque senão ele não escreve de novo, ele não fica esperando outro dado e encerra o recebimento do dado. Então eu tenho que escrever a primeira vez e indicar que eu estou esperando outros dados, colocando essa mesma função. Se eu tiro essa função, ele imprime só a primeira vez e não imprime mais. Bom, vamos ao teste então. Ligar aqui o ARM. Vamos observar a luminosidade da placa. Então aqui eu não tive nenhuma conexão com fio, apenas observem a luminosidade da placa. O LED da placa aumentar e diminuir a luminosidade conforme a gente altere os nossos comandos pela serial, que vão de 0 a 6, de 0 desligado até 6, 100% de dead cycle. Então vamos lá, dei um play, ali está o serial, vou colocar o valor 1, ali ó, intensidade de 16%, nível 1, vou colocar nível 2, vai aumentando, ó, 3, 4, 5 e 6 até 100%, a luminosidade cresceu e agora eu reinicio para 0, de 0% a intensidade, posso colocar direto, nível 5, ou baixar para o nível 1, ou até desligar o LED. Então é isso aí, até o próximo exercício.